Hotel Quimar, localizado na avenida principal de Tramandaí, voltado para o público executivo, possui apartamento com ar-condicionado, frigobar, internet a cabo, garagem fechada, café da manhã diferenciado, sala de reuniões e eventos. Faça sua reserva pelo fone 51-3661-2824 ou pelo e-mail reserva@hotelquimar.com.br. Hotel Quimar, na Fernandes Bastos 813, em Tramandaí. Muito bem, estamos de volta para mais uma edição do Tendência em Prosa e Verso, desta vez com Ivanise Gonçalves Bosley, professora, escritora, poetisa, contista, e aí a gente se perde um pouco nas atribuições da Ivanise, que é minha confreira da Academia de Escritores do Litoral Norte. Como é que vai, Ivanise? Muito bem, muito feliz com o convite, obrigada. É isso aí, Ivanise, tu já tem aí uma caminhada na literatura, né? E há bastante tempo, não muito, porque a Ivanise ainda é uma jovenzinha, a gente não pode denunciar muito a idade, né, Ivanise? Me conta, vamos começar pelo começo. Como é que começou essa tua inspiração? Quando é que pensou assim, eu vou ser escritora, vou ser poetisa? Tudo começou em sala de aula, sou professora de língua portuguesa, e o que me fez ser professora de língua portuguesa foi ler muito e estar em sala de aula. Eu era aluna aqui no Tamandaré, na 5ª série, e eu vivia na biblioteca, e a professora de educação artística me pediu para escrever um poema sobre o deserto. E todos os alunos tinham que escrever esse poema. E eu fui para casa, escrevi esse poema, e depois desse poema eu escrevi muitos poemas, que alguns deles estão nesses livros, a partir de 10 anos. A partir dos 10 anos, então, olha aí, eu iniciei escrevendo com 14, a Vanessa está me ganhando, com 10 anos de idade. Tu não és natural daqui, tu vieste da Serra. Como é que foi essa tua transição aí? Eu sou de Caxias do Sul, nasci em Caxias do Sul, fiquei muito feliz. Agora em 2018 estive lançando meu último livro na Feira do Livro de Caxias do Sul, disse que era um dos meus sonhos, voltar à minha cidade natal para lançar o meu livro. Então, assim, fiquei muito emocionada nessa Feira do Livro. Eu nasci lá, morei lá um tempo, depois vim para a praia, morei aqui, fiz o fundamental e voltei para Caxias, fiz o ensino médio lá. Então, e aí voltou, cursou a faculdade e se formou professor Ivanise. E na verdade, quando eu comecei a fazer letras, foi a partir da literatura. A literatura me levou a fazer letras. Eu já escrevia muito e comecei a escrever para jornais, revistas. E naquela época não existia a internet, assim, vou denunciar a idade. Não existia a internet, então eu escrevia mais para jornais e revistas. Naquela época a gente escrevia muito em cadernos, então eu ainda guardo os meus cadernos de poesia. Olha aí, ó, é mais uma. Eu também sou acadêmico, não, agora eu já estou formado em letras, e eu também sou um daqueles que não vai pela veia da gramática, vai pela veia literária. Ivanise também. Ivanise, Ícones do Tempo, o primeiro livro publicado. Comenta aí pra gente sobre ele. Esse livro é uma coletânea de poesias que eu escrevi também ao longo do tempo, isso a partir dos 10, 11 anos. Então eu tenho muitos trabalhos publicados, assim, primeiro nos meus cadernos, daí eu organizei. E quando eu tive o meu filho, eu fiquei muito tempo com ele na UTI, ele nasceu prematuro de 6 meses e ficamos 3 meses na PUC. Então, nesse tempo que eu estava no hospital com ele, eu disse, nós vamos sair daqui, eu vou fazer um livro em homenagem ao meu filho, então esse livro é dedicado a ele. Eu posso ler um pedacinho? Claro, claro. A dedicatória. Para meu filho Henrique, meu presente, meu futuro, dádiva de Deus, que me faz a cada dia ver a vida como um lugar legal, um parque ou uma sonora orquestra, não apenas palco de tumulto, dinheiro e pressa. Me faz ver que a vida precisa ser simples e bela, como o canto dos pássaros e o riso das crianças. Olha aí, ó, não é qualquer filho que tem o privilégio de ter uma mãe poetisa, e aí um livro dedicado a ele, Ícones do Tempo. Mostra para a câmera ali, para o pessoal que está nos assistindo poder ver. Aqui atrás ele era bebê, então hoje ele já tem 13 anos, e ele é ilustrador, ele gosta de escrever, ele diz que no futuro ele quer ser ilustrador dos nossos livros, né, dos livros da Academia dos Escritores. Olha aí, então quem quiser pode encontrar Ícones do Tempo onde? Nas livrarias locais. E normalmente nas feiras de livro, durante as feiras agora do litoral, nós estaremos lançando e divulgando os nossos livros. Pois então, de fato a gente sabe que
a literatura é algo que precisa ser vivenciado, não é? O exemplo que a gente dá para passar, para formar futuros leitores. A Ivanise vive isso não só na sua casa, desde cedo, muito cedo, com o Henrique, seu filho, mas também com seus alunos nas escolas. Como é que tu vê hoje em dia a relação da juventude com a literatura? Eu trabalho com os alunos muito em sala de aula, eu faço projetos de poesia ou poeta em sala de aula. Nós convidamos os poetas agora em 2018 para conversar com os nossos alunos, fizemos um café poético, todos os anos nós fazemos café poético nos sextos anos, e no ensino médio eu também sou professora de literatura e língua portuguesa no ensino médio. Então, esse trabalho de literatura é vivenciado na sala de aula. Este ano de 2018, também usei assim, liguei para a professora Uda, que também é da academia, e disse, vou usar esse teu trabalho de fotografando leituras, e trabalhei com os nonos anos, eles fotografaram as leituras. Então, eles escolheram livros da literatura universal, porque eu não denomino, leiam tais livros. Eu deixo o livro para eles, eles leem, e daí eles fizeram... levaram os livros no lugar onde eles queriam, podia ser na praia, nas praças, e fotografaram os livros, eles e os seus livros. Muito bem, é isso aí que a gente precisa, de valorização de professores, de profissionais que atuem com isso, não só se prendendo, claro que é importante, mas que a gente não se perca um pouco só na gramática, só no conteudismo, não, vamos instigar os nossos alunos, as nossas crianças, os nossos jovens a ter contato com a literatura, porque a gente vê que muitos jovens, muitas pessoas pensam que os escritores estão distantes de nós, são criaturas que já partiram dessa para melhor, ou que são bem velhos, ou que estão muito longe, não é mesmo? Nós trabalhamos também em projetos com os autores, os alunos criam sites, a gente trabalha na Escola CIS Brasil, noturnos, professores de literatura fazem trabalhos nos sites, então os alunos eles têm essa facilidade de trabalhar com a internet, então eles fazem projetos nos sites da escola, e a gente faz esse link, eu sempre digo, a gente tem que pedir ajuda, porque senão a gente perde para as redes sociais, a gente tem que usar as redes sociais também na literatura. A nosso favor, a tecnologia a nosso favor, mas para que ela não espante os nossos leitores. Mas a Ivanise é mais poetisa. Tu sabe que agora, com esse negócio dos gêneros muito fortes, da afirmação de gêneros, eu já vi pessoas afirmarem que não precisa mais dizer poetisa. Poeta para homem e poeta para mulher. Mas eu acho poetisa uma palavra tão bonita, assim como musicista para as mulheres que atuam na música, que é pouco usado. Então eu prefiro continuar usando poetisa. A Ivanise é mais poetisa ou mais contista? Porque o teu segundo livro foi Outonos, um livro de contos. Acho que eu sou mais poetisa, porque o meu terceiro livro é de poesia também. Mas o meu livro de contos foi baseado em histórias autobiográficas. E também tem muito de literatura que eu trabalhava em sala de aula com os alunos e tem uma vivência de sala de aula. E alguns contos... Mostra para a câmera ali para gente. Alguns contos aqui são contos fantásticos. Então, eu estive batendo papo com os alunos em uma escola aqui na Rui Barbosa, no Imbé. Eles fizeram o estudo, os nonos anos do meu livro, e a professora me ligou e eu fui lá fazer um bate-papo com os alunos. Então, eles perguntavam, essa personagem existe? Quem é? O que aconteceu com ela depois? Então, eu tive esse link muito bom com os alunos, eles fizeram o trabalho, e alguns personagens são reais, outros são fictícios. A gente vai encerrando o nosso primeiro bloco por aqui e voltamos já já para mais um bate-papo em prosa e verso com a Ivanise. Tá precisando de dinheiro? Na Financeira Becker tem dinheiro fácil. O crédito pessoal com a menor taxa do mercado e pagamento com carnê. Vem pra Becker! Aqui tem a melhor proposta para você sair com o dinheiro na hora. Só na Financeira Becker tem crédito com garantia de imóvel com taxas reduzidas. Se preferir, faça uma simulação em nosso site financeirabecker.com. Financeira Becker. Dinheiro rápido e fácil é aqui. Voltamos e aqui estamos para o segundo bloco do Tendência Prosa e Verso, hoje com a escritora Ivanise Gonçalves Bosley. No primeiro bloco nós falamos sobre o seu primeiro e o seu segundo livro. E agora a gente está falando sobre os músicos, quando lançam uma nova música, dizem assim, a música de trabalho. Nós estamos com o atual livro de trabalho, que não é o último, é o mais recente livro da Ivanise. Mostra para a câmera, Carrossel do Mundo. Ivanise, conta para a gente um pouquinho sobre esse teu livro.
Esse livro é uma coletânea de poesias que eu estava escrevendo para Zero Hora, então apareceram muitos, assim, eu fiz uma coletânea porque às vezes o que fica no jornal meio que se perde, né? A gente coloca nas mídias, mas... Então eu digo, eu quero ter físico, esse trabalho físico, então eu fiz o livro, que tem as ilustrações da artista plástica Margareth Becker, tem aqui também a foto dela, então ela fez as ilustrações. E eu gostei muito desse livro, ele foi feito em 2017 e eu passei 2018 fazendo o lançamento dele, a divulgação nas feiras do livro. E desse livro eu estive em Caxias do Sul, na minha terra natal, divulgando ele na feira. Então foi muito, muito feliz, eu fiquei muito feliz, muito grata, assim, porque eu plantei uma árvore, um ipê, quando eu comecei a trabalhar em língua portuguesa, eu comecei a dar aula aqui no Imbé, na Escola Rui Barbosa, em 1992, acho que o Gabriel não tinha nascido ainda. Não tinha nascido. Então, faz tempo, e nessa época eu ganhei um pé de ipê. Então eu plantei esse ipê e eu disse, eu plantei uma árvore. E depois eu escrevi livro, tive o meu filho Henrique. E aqui também nessa parte de trabalho de filhos, esse filho aqui é o meu filho mais jovem. Então eu estou divulgando nas feiras de livros do litoral. Carrossel do Mundo ainda tem muito a girar, e ele está girando por aí. Nós estamos vivendo agora a 17ª Feira do Livro de Verão de Tramandaí, que encerra hoje as suas atividades, no domingo, dia 20. E a Ivanise teve sua participação no sarau e ela vai também nos contemplar com um poema, né, que está no Carrossel do Mundo. Verão. Verão. Milho verde, água de coco, sol e mar. Calor intenso, protetor. Bebida gelada, sorvete de creme, ventilador. Uma música suave ou uma batida mais forte. Cervejinha à beira-mar. À noite, ver o pintor de azulejos, o atirador de facas, artesãos pelas calçadas. Ver artistas sem palco, sem pagar entrada. Este o verão na praia. Olha aí, a gente vê nada como uma poetisa da terra, porque quando a gente identifica na literatura um local é porque a gente sabe da sua representação. E aqui a gente vê como é o verão em Tramandaí através dos versos da Ivanise. Eu tive, Ivanise, o prazer de participar na Feira do Livro do ano passado, 2018, quando tu lançaste ele aqui em Tramandaí, na 16ª Feira do Livro de Verão. E aí eu te comentei o seguinte, que os teus poemas são poemas em versos brancos, e sempre que eu leio os teus poemas, o teu livro, por sinal, é um dos livros que está sempre na minha bancada de livros, porque poemas, eu tenho um pensamento. Poesia a gente tem que ler em goles pequenos, não pode pegar o livro de poesia e ler ele do início ao fim. Até pode, mas eu gosto mais de... Vou lá, pego ele, leio um poema aleatoriamente, depois leio de novo e sempre crio um novo sentido para ele. E os teus poemas, como são versos brancos, também são parecidos, se assemelham aos poemas do Ferreira Goulart, como já te disse. Muito obrigada. E como é que é o teu processo de escrita? Eu gosto muito de observar, então parece que eu faço como se fosse uma fotografia. Então eu observo, agora eu tenho 2 páginas do Facebook, a Mundo da Poesia e Ícones do Tempo, que é o título do meu outro livro, e nessas minhas páginas eu faço fotos e escrevo as poesias. Às vezes a foto me leva a escrever uma poesia e às vezes a partir do texto que eu já tenho, eu busco uma fotografia. Então quem vai lá nas minhas páginas vai ver muita foto de mar, muita foto de gaivota, que eu tenho um poema da gaivota aqui que eu poderei ler depois. Claro, claro. E então, na verdade, é muita observação. Eu faço agora, antes das férias, eu estava com os alunos na sala de aula e observando os alunos, alguns fazendo provas, outros já tinham feito a prova, não precisava fazer a prova de recuperação, daí eles estavam jogando. E observando, já criei um poema. Então, é assim, no dia a dia eu escrevo. Eu acho que o escritor Gabriel sabe mais disso que eu, né? Ou seja, a Ivanise é quase uma ilustradora dos próprios poemas, porque se é assim, fazendo relação entre as palavras e as imagens que ela cria os seus poemas, é quase que uma ilustração, cria em cima de algo. Não é? Porque eu te pergunto porque a gente sabe do poeta, às vezes está no meio da rua caminhando, olha uma gaivota que cruza o caminho, vem a inspiração. Cria uma inspiração, exatamente. Às vezes no meio da noite, eu acho que é
é uma característica dos escritores. Às 3 da manhã vem o processo de inspiração e a gente tem que pegar uma caneta. Eu gosto muito de escrever, eu não sou muito de ficar na frente do computador. Para escrever contos eu uso o computador, mas a poesia é a caneta, assim, no papel. Bem analógica, bem à mão, como era antes, porque aí tá no bar, escreve num pedacinho de guardanapo correndo, muito depois perde o guardanapo, ou diz assim, vou escrever depois. Perdeu, não vem nunca mais e Outro poema surgirá, mas aquele lá se perdeu. Aquele lá se perdeu. Então eu sempre pergunto porque é uma curiosidade, até porque assim, a gente precisa mostrar às pessoas que os escritores não são de outro mundo, que eles estão aqui, sentados à mesa com a gente, caminhando na rua, vivendo. E aí eu sempre pergunto, como é que é o teu processo de criação? Porque isso torna mais humana, mais sensível, mais próxima de nós a poesia, a literatura como um todo. Ivanise, vamos chegando ao final deste programa, infelizmente, que papo a gente tem, né? Verdade. E a gente parte para o nosso jogo rápido. Teu livro favorito? 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Esse dia eu estava relendo, assim, e eu vi uns comentários na internet sobre ele também, mas o meu escritor favorito é da cadeira que eu ocupo da Academia dos Escritores. Tá, mas então espera, deixa eu te fazer a pergunta primeiro. Livro preferido? 100 Anos de Solidão, do Gabo, colombiano Gabriel Garcia Marques. O teu escritor favorito? Moacir Scliar, né, a cadeira que eu ocupo na Academia dos Escritores, e ele escreveu um texto que fala sobre o litoral, os deuses de Raquel. Esse livro se passa no litoral, assim, entre Tramandaí, Imbé. Ele fala de um hotel que eu senti assim meio a presença do Moacir aqui nesse hotel hoje, no Samburá. Vê só como é. Então, ele não descreve exatamente o local, mas a gente sabe que é no litoral norte. Se eu não fosse escritora, eu me completaria, eu iria me satisfazer sendo... professora de língua portuguesa e literatura. Muito bem. A literatura para mim é... eu acho que é um pouco da vida, é um pouco da minha vida. Olha aí. Eu me realizo na literatura. Que profundo. Então, a Ivanise vai fazer as suas considerações finais do programa de um modo diferente. Eu vou me despedindo por aqui, agradecendo a vocês pela audiência, e a Ivanise finaliza lendo um poema. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Tendência em Prosa e Verso. Ivanise. Gaivota. Gaivota à beira-mar, vai para longe e leva um desejo de minha alma. Leva e faz realizar a esperança menina. Gaivota à beira-mar, ah, gaivota, fada de verão, transformaste o meu desejo em uma real ilusão. Obrigada ao Tendências, obrigada ao Gabriel. Tchau, até lá. Muito obrigado, Ivanise. Obrigada.